Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo foi um jovem pastor, provavelmente evangelizado por Paulo, que tinha sua mãe e a sua avó como cristãs devotas e que foi pastor da igreja em Éfeso. Paulo escreve então a sua carta com o propósito de instruir Timóteo no pastorado e principalmente prepará-lo em conselhos para que ele enfrentasse os falsos mestres. Esse era um problema recorrente e apontado em várias das cartas de Paulo. Quando você dá uma observada na carta de Paulo a Timóteo, você vê, por exemplo, Paulo ele falando com Timóteo no capítulo 1, verso 8, e dizendo: sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, aí fica uma grande lição para mim e para você: devemos usar a lei de Deus de modo legítimo. Não fazermos da lei uma espécie de ensinamento que crie tradições para falsas doutrinas, tá? Também Paulo fala sobre combater o bom combate da fé, ainda nesse capítulo. E no capítulo 2 ele fala sobre a importância de entendermos que temos só um mediador. Capítulo 2, verso 5, ele diz: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, ele mostra que Jesus é o único intercessor entre Deus e a humanidade. No capítulo 3 também, ele fala sobre as qualificações dos bispos, dos diáconos, dos presbíteros da igreja, liderança máxima que está ali formada por pastores, anciãos. Ele fala aqui sobre a qualificação desses. Depois, no capítulo 4, ele fala sobre a apostasia que viria nos últimos dias, falando sobre pessoas que teriam a consciência cauterizada, capítulo 4, verso 2. E, infelizmente, isso tem realmente acontecido nos últimos dias. Pessoas que aparentemente conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, mas têm a consciência cauterizada e que precisam sim de um reavivamento espiritual, precisam da exortação do verdadeiro ministro. Além disso, o que nós podemos ver no capítulo 5 são os deveres dos pastores em relação ao tratamento com as pessoas em especial. O tratamento com as viúvas recebe uma grande ênfase aqui. Também ele fala mais uma vez sobre o dever dos presbíteros, e no capítulo 5, verso 18, ele fala que o trabalhador é digno do seu salário, falando aí no caso dos líderes da igreja que se dedicam integralmente à pregação do evangelho, e esses precisam realmente do sustento que vem dos dízimos da igreja onde eles estão trabalhando. Depois, no capítulo 6, ele vai à sua parte final, falando sobre o perigo das riquezas e faz um apelo final para Timóteo na liderança da igreja, tá bom? Então, o que nós vemos nesta carta são instruções que mostram como deveria ser a igreja, como que o líder jovem e pouco experiente Timóteo deveria guiar a igreja de Éfeso. Essas instruções servem para nós hoje também. Que cada um de nós possa ouvir a voz do Espírito Santo, que cada um de nós possa buscar sermos guiados pelas instruções bíblicas, para que a igreja de Deus, que está ao nosso encargo, possa prosperar e o nome de Deus seja honrado através da nossa liderança e da nossa vida.